Boa tarde, sejam bem-vindos ao período, nosso derradeiro período, de aprendizado. Então, para dar continuidade, gostaríamos de convidar, para a sua fala, a Andrea Scheffer Delgado, desculpe se não falei corretamente. Andrea é terapeuta ocupacional, formada pela Unesp em 2007, tem mestrado pela Unicamp, certificação em integração sensorial pela USC, módulos 1 e 2, tem com Floor Time, atua com transtornos de neurodesenvolvimento desde 2007, é proprietário do espaço Scheffer Delgado. A Andrea vai falar sobre como trazer autonomia à pessoa com deficiência. Andrea, fala você. Muito obrigada. Eu queria agradecer, primeiramente, por estar aqui. Eu acho que Valinhos é uma cidade que está conseguindo fazer esses movimentos, isso é muito importante. Eu queria aproveitar também hoje, eu sei que temos crianças, mas de falar como mulher, como mãe de uma menina e como filha de uma mulher, Então, os casos que nós tivemos aí, bem fortes essa semana, noticiados, de feminicídio, e como a gente tem que falar sempre desses processos, Então, porque são processos sociais que a gente precisa estar discorrendo sobre. Quando a gente vem falar sobre pessoas com deficiência ou com alguma questão, a gente fala de minorias, mas na verdade, se a gente somar as minorias, nós somos as maiorias, Então, nós não temos nada de minoria aí. E eu acho que esses encontros, eles sempre se fazem necessários para a gente refletir sobre os nossos processos, inclusive sociais. Meu nome é Andrea, eu estou com um espaço em Valinhos, eu já atendo em Valinhos há muito tempo, mas eu estou com um espaço, Scheffer Delgado, desde janeiro, e agora eu estou com a ideia de ampliar para profissionais da educação e da saúde, Então, caso vocês queiram conhecer também, queiram indicar para alguém, vai ser muito bem-vindo. A minha fala hoje, a pedido da Juliana, foi sobre processos de autonomia e independência em pessoas com deficiência. E aí eu gostaria de pensar num outro processo, Quando a gente pensa culturalmente, no Brasil nós somos um país que pouco incentiva processos de autonomia, Então, exceto a população indígena, que proporciona autonomia desde criança, Então, meninos com 12 anos são autônomos, têm a própria oca, vão fazer todo o seu movimento de vida independentes, vão caçar e vão sobreviver sozinhos, mas a nossa cultura do brasileiro é uma cultura que fecha muito, A gente cerca muito os nossos filhos, na verdade. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando as pessoas me procuram, querem saber o que é a terapia ocupacional, do que a gente se apropria, e eu falo que a gente também trabalha autonomia e independência, essas pessoas muitas vezes não têm pessoas com deficiência, com diagnóstico na família, mas elas dizem, você pode atender meu filho, você pode atender minha filha, porque ele ainda não tem esse grau de autonomia e independência para a idade, Então é só para a gente pensar de como a cultura também traz muito isso. E a Juliana sabe disso, Então eu luto muito pela autonomia e independência, porque é isso que a gente quer, para o futuro, de qualquer pessoa, tendo essa pessoa um diagnóstico ou não. Quanto mais independente, menos ela vai depender dos outros, Então vamos lá. Eu vou passar aqui para a minha próxima fala. O cérebro é um sistema muito adaptativo, no qual há propriedades capazes de deixar emergir respostas inicialmente não esperadas. O que isso quer dizer? Que o cérebro humano é um vasto campo, que a gente pode estar atuando e tendo respostas adaptativas ou não. A minha próxima fala, ela vai se direcionar para a parte de que quando a gente faz um investimento de dentro para fora, a gente tem muito mais respostas do que processos de fora para dentro, E o que isso quer dizer? Quando a gente tem uma motivação real dessa pessoa para um aprendizado, a gente tem muito mais possibilidades de capacidade, E aí a gente vai pensar, por exemplo, no diagnóstico do autismo e hiperfoco. A gente pode utilizar o hiperfoco para a gente conseguir trazer interesse dessa pessoa em atividades que ela precisa aprender.
Muitas vezes eu acompanho processos terapêuticos durante muito tempo, essa pessoa é assistida, mas ela de verdade não tem competências, ela não adquiriu competências, porque por vezes o processo terapêutico é de fora para dentro. Então a gente tem um terapeuta que faz uma estimulação, mas de fato esse terapeuta não está verificando se essa atividade é de interesse para esse cliente de criança, adulto, até a terceira idade. Tá? Então são coisas também para a gente refletir, e como família também a gente pode fazer esses processos de cobrança, né? Então o terapeuta identificou, eu preciso trabalhar essa autonomia nessa atividade, mas como família eu não concordo com isso, eu gostaria que fosse trabalhado uma outra atividade. E aí a minha primeira pergunta é, existe um melhor período para estimular a autonomia? Quando a gente pensa na fase, né, de vida, o que vocês pensam? Existe um melhor período na nossa fase de vida para a gente promover a autonomia? Sim? Não? Quem disse que sim? Qual seria essa fase? Alguém quer falar? Pode ser? Primeira infância. E aí, a gente tem muitos estudos que vão dizer de que quanto mais cedo a intervenção, maiores possibilidades, né, de competências adquiridas. Mas a gente tem hoje muitos estudos que vão dizer que, inclusive com adultos e com pessoas de terceira idade, a gente tem possibilidade de ensino de aprendizagens de competências, né? Então, por mais que na primeira infância a gente tenha um terreno maior e mais amplo, né, a gente tem esses estudos dizendo hoje, na prática a gente tem acompanhado isso, de quão as intervenções podem ser efetivas para fases adultas e de terceira idade. Tá? O meu mestrado eu já fiz há um tempo, eu estudei exatamente população adulta com autismo, nível 3 de suporte, e intervenção de 6 meses a gente teve resultado. Né? Então a gente tem hoje cada vez mais estudos dizendo sobre isso. E isso também é uma virada de chave, porque quando a gente pensa que a gente tem pessoas mais velhas que nos acionam dizendo, olha, eu gostaria de tratativa, eu gostaria que atendesse meu filho, a gente vai dizer sim, a gente tem possibilidades para tal, tá bom? Agora, então esse é um dos objetivos fundamentais do atendimento, mesmo durante a vida adulta, é o de habilitar o indivíduo para participar de modo ativo, independente das atividades que são apresentadas, né? Então, fazendo esse raciocínio da fase adulta. E agora a segunda pergunta, o que é necessário para a gente ter um processo de aprendizagem? Aprendizagem, eu estou dizendo, aprendizagem de um ato motor, aprendizagem acadêmico, aprendizagem de qualquer habilidade nova. Pode falar. O que vocês acham? O que nós precisamos para ter aprendizagem, processo de aprendizagem? Motivação. Uhum. Conhecimento e estímulo. Conhecimento, estímulo, conhecimento de base, estímulo, sim. Metas, rotinas, curiosidade, repetição, disciplina, um meio que favorece, um meio adequado. Tá ótimo, são muitas. Né? Então vamos entender, quando a gente vai pensar num processo de ensino de algo para alguém, vamos pensar em quais competências nós precisamos para isso. Eu gosto bastante de apresentar essa pirâmide de desenvolvimento de aprendizado. Eu acho que algumas pessoas já têm conhecimento dela. É uma pirâmide na qual a base ela vai estar em amarelo, tem o sistema nervoso central. A segunda etapa ela está em laranja, a gente vai falar dos sistemas sensoriais, dos sentidos. A terceira etapa vai estar em azul, vai falar do sensório motor. A quarta etapa vai estar em verde, vai falar da percepção motora. E a quinta e última etapa vai falar da parte de cognição, processos de ensino-aprendizagem. Isso é válido para qualquer tipo de processo de aprendizagem. Então, quando a gente pensa que a gente tem um sistema nervoso central no cérebro, em desenvolvimento ou já desenvolvido, se for adulto, na primeira parte a gente tem os sistemas sensoriais. Nós aprendemos 5 sistemas sensoriais na escola, na graduação, enfim. Hoje a neurociências tem trazido outros 3 sistemas sensoriais, que é o sistema vestibular,
sistema proprioceptivo e sistema interoceptivo. Eu não vou aprofundar nisso por causa do tempo, tá bom? Mas a gente tem na base da aprendizagem os sistemas sensoriais. O que quer dizer? Né, como é o processo de entendimento do cérebro em relação ao que eu vejo, ao que eu escuto, ao que eu sinto, do ponto de vista tátil, gustativo, de movimentação de pescoço, de cabeça e de corpo. Depois a gente vai para a parte azul, né? Então a criança bebezinha ela está estimulada na parte laranja, no sensorial. Depois a gente vai para o azul, que é o sensório motor, que a gente vai ter essas habilidades de motricidade ampla. Depois a gente vai para o verde, motricidade fina. E lá no topo da pirâmide a gente vai ter atividade de vida diária, que são autonomias de independência, comportamento e aprendizagem acadêmica. Por isso é tão importante que crianças elas sejam entendidas do ponto de vista neurológico para que elas tenham possibilidade de aprendizagem acadêmica. Né? Não adianta a gente dar a oferta de estímulos para essa criança do ponto de vista acadêmico se ela não atingiu essa maturidade, né? Se ela ainda não tem idade para isso. Não adianta a gente pensar num processo de desfraude de uma criança pequena se ela ainda não tem competência para tal habilidade. Tá? A gente vai pular etapas e a gente pode até trazer processos de trauma para ela. Aqui eu trago uma imagem de um cérebro. A gente tem o córtex sensorial, que é uma estrutura específica do cérebro, que tem um corte transversal, no qual esse cérebro vai tentar decodificar tudo que chega de informação dos sentidos, tentar decodificar como isso faz parte, como isso se integra, tá bom? Eu vou falar um pouquinho sobre as atividades de vida diária que são essenciais para a autonomia. Habilidades como lavar as mãos, escovar os dentes, banho, alimentar-se, vestir-se, cuidados com o nariz, cabelo, barba, unhas, higiene após o uso do vaso sanitário, uso de absorvente, dentre outras. Então, são habilidades que exigem uma competência do corpo. Quando a gente pensa, eu trouxe aqui 3 ilustrações de 3 figuras, né? Eu pensei em comer, manejo de talher, alimentação, vestir-se e banho, né? Então, quais dos sentidos a gente está acionando quando a gente vai se alimentar? Quem quer palpitar um pouquinho? Qual é o sentido que a gente está usando? Motor fino. Pensando nos sentidos mesmo, paladar, sensoriais. Paladar, olfato, tato, visão. A alimentação ela envolve todos os sistemas sensoriais simultaneamente, tá? Inclusive sistema vestibular, proprioceptivo e interoceptivo. Na parte de vestuário, quais são os sistemas envolvidos aí nessa habilidade? Quando a gente vai vestir uma roupa. Motor, que aí a gente tem a parte tátil, a gente tem a saída motora, né? A gente tem a parte de vestibular, que é quando a gente tem que fazer o movimento de cabeça. A gente tem a propriocepção, de perceber que minha perna tem que entrar nesse buraquinho específico do short. E na parte de banho, quais são as habilidades que a gente tem envolvidas aí, sistema sensorial? Principalmente o tátil, né? E o sistema auditivo. Por isso que pessoas que têm sensibilidade tátil, muitas vezes, referem dor em processos de banho, né? O banho dói, porque eu tenho uma sensibilidade e aí o banho tem uma percepção de dor. Quando a gente pensa em como cada indivíduo percebe isso, qual é a necessidade de cada indivíduo, né? Eu gosto de tomar banho, eu tomo banho todo dia. Mas assim, eu sou uma pessoa, que bom, né, Ju? Eu sou uma pessoa que para acordar de manhã eu preciso comer, eu preciso mastigar, eu preciso tomar café da manhã, né? E tem pessoas que precisam tomar banho para elas começarem a sua rotina do dia. Então, como cada indivíduo percebe essas atividades ou essas ausências de atividades, né? Então, a gente sempre precisa também entender como é a percepção do outro para aquela habilidade, o que ele entende, qual é o nível de autonomia que ele já tem para a gente tentar trabalhar isso. Deixa eu só voltar aqui. Então, eu escolhi 3 atividades, poderiam ser outras, né? A gente tem a parte de manejo de talher, vestuário e banho, né? Então, vamos pensar que eu tenho uma criança que precisa, eu tenho essas 3 habilidades para serem estimuladas. Qual a atividade primeira que a gente vai estimular? Provavelmente é a atividade que ela tem o maior interesse,
se eu tenho uma pessoa com uma seletividade alimentar, eu já vou tentar entrar com manejo de talher? Não, porque a alimentação para ela é difícil. Se eu tenho uma pessoa que tem uma hiperresposta tátil, uma defensividade tátil, né, uma sensibilidade tátil, eu vou entrar com uma atividade de autonomia de banho? Não, porque para ela o processo de banho é doloroso. Né? Se eu tenho uma pessoa com dificuldade motora, ela precisa estar sentada, porque ela perde equilíbrio, eu vou pensar numa atividade de vestuário? Não. Então a gente também precisa ter essa competência, essa sensibilidade de olhar qual é a necessidade dessa pessoa e tentar identificar o que a gente vai priorizar. Isso eu faço sempre em parceria com a família. Né? Então, o que eu estou vendo, eu converso com a família fala ok, ou a família fala, não concordo. E eu digo, eu acho que essa criança está pronta para um desfraude. A família diz, não está pronta, porque eu não estou pronta como família. Eu vou dizer, tá bom, então a gente vai trabalhar uma outra habilidade antes. Porque senão eu vou ficar enxugando o gelo. Vou ficar trabalhando o processo de desfraude dessa criança e a família não está trabalhando. E aí o meu trabalho vai ser em vão. Bom, então dicas importantes. O Johnny está me organizando melhor aqui no tempo, hein, Ju? Obrigada, Ju. Dicas importantes. Então, de novo, qual é a motivação? Qual é o interesse da pessoa para essa habilidade? Esse é o primeiro ponto, né? Hiperfoco. Muitas vezes a gente pode até usar hiperfoco. Essa criança, esse adolescente, esse adulto gosta de amarelo. Vamos fazer tudo de amarelo, né? Vamos pegar algo que ele precise para desenvolver essa habilidade no amarelo. Começar sempre pelo menor grau de ajuda. Então, isso é a forma que eu trabalho. Essas são as linhas desenvolvimentistas. A gente tem outras linhas hoje que vão dizer o contrário. Tem linhas que vão dizer a gente vai começar pelo maior apoio, vai tirando apoio. Na minha formação, e o que me faz sentido mais, é a gente começar com menor apoio. Então, essa pessoa, por exemplo, na hora da alimentação, ela dá conta de estar com o alimento na colher e trazer esse alimento sozinho para a boca, eu vou partir daí, tá? Eu não vou começar ofertando o alimento na boca dela. Porque se ela já tem essa competência, por que eu vou voltar atrás? Anteontem eu estava almoçando e eu presenciei, só que assim, é um recorte que eu estou trazendo para vocês, eu não conheço o contexto. Era um senhor, que a gente estava vendo que ele estava numa cadeira de rodas, eu não sei se ele tinha sofrido algum acidente, e ele estava com 2 cuidadoras. E aí as 2 estavam servindo ele na boca. E dava para ver que ele tinha a competência de trazer o alimento para a boca, só que ele tinha um tempo maior. Assim, ele tinha um tremor, era mais difícil para ele, né? E aí a minha dúvida foi, por que não está sendo estimulado o processo dele comer sozinho, né? Será que ele tem uma fadiga? Ele tem alguma condição que ele vai perdendo função, ele vai perdendo músculo, quanto mais ele usa, mais ele vai perdendo? Pode ser, eu não sei o contexto, né? Mas pensando que ele não tem um processo de fadiga, de perda muscular, muitas vezes é cultural. Culturalmente, a gente tende a fazer muito pelo outro, mesmo que o outro possa ter a sua autonomia, a sua independência, né? Então, é só um ponto aqui de curiosidade que eu trouxe, só para a gente fazer uma reflexão. Figuras geralmente ajudam quando a gente pensa em uma pessoa, né, vidente, ou quando a gente tem uma pessoa com baixa visão, a gente pode utilizar figuras também ampliadas, com contraste. Dividir a atividade em etapas também é algo que funciona, porque esses processos, eles não são simples. Se nós fazemos eles, é porque nós já generalizamos e habituamos com ele. Mas tomar banho não é simples, escovar dente não é simples, cortar unha não é simples, se alimentar fazendo manejo de talher não é simples, limpar-se após ir ao banheiro não é simples. São atividades que têm demandas, elas têm várias etapas. Então, a gente dividir em etapas também funciona. Algo do material ou do ambiente que facilita, né? Então, existe uma pasta de dente específica que, em vez da pessoa apertar a pasta de dente, ela só escorre, ela só goteja. Vamos começar por aí. Em vez de uma saboneteira que a gente precisa apertar, ela está na parede e a pessoa só faz o movimento com uma mão, vamos começar por aí. O que facilita os processos para essa pessoa? E, como foi dito aqui também, né, para generalizar é necessária a repetição. Então, por vezes, em processo terapêutico, a gente vê isso, né? O terapeuta está fazendo um trabalho, só que ele não tem continuidade
nem nas próprias terapias, às vezes. E aí se perde essa função. Tá? Quanto tempo eu tenho? Obrigada. Tipos de ajuda. Ajuda visual, então desenhos, pistas e imagens. Ajuda verbal, dicas ou palavras da pessoa, do cuidador. Faça isso, direciona assim a mão, faça assado, arruma a perna no buraco certo na hora de vestir. Ajuda gestual, que é quando a gente dá um apoio para essa pessoa, ou segura o short para colocar a perna. Ajuda física parcial, a gente faz uma parte da ajuda física. E ajuda física total, fazer a tarefa motora junto ou pela pessoa. Né? Então eu sempre penso que a gente tem que ver de cima para baixo. A gente vai de menor ajuda para a maior ajuda possível. Eu trouxe esse daqui, autismoprojetointegrar.com.br/todos, como chama isso? Desenhos, O projeto Integrar é um projeto que eu utilizo bastante desde que eu me formei no consultório. Eu tenho as pranchas impressas, às vezes resumidas, nos lugares estratégicos do consultório, geralmente banheiro, cozinha, né, que aí eu vou colocar a parte de escovação de dente, de banho, de lavar as mãos. Eles têm de tudo, eles têm inclusive situação de exame de sangue, eletroencefalograma, então é bem legal para a gente antecipar visualmente. Aqui eu trouxe dois exemplos só, né, de um menino na função de vamos ao banheiro e todas as etapas, e de banho bom, a situação de banho para uma menina, são só dois exemplos. E aqui eu não vou dar essa sequência, porque eu não tenho mais tempo, né? Mas eu dei algumas dicas só. Então, no manejo de talher, eu sempre começo com colher, depois garfo, depois eu vou para a habilidade de garfo e faca junto. Eu vejo se precisa ter algum ajuste de profundidade de prato, de grossura de talher. Eu utilizo geralmente foto de disposição de talheres e pratos, como esse, por exemplo. E aí a gente pode pensar isso em todas as atividades, né? Então, para banho, para escovação de dente, para corte de unha, que tipo de ajustes a gente pode dar. Aqui eu coloquei rapidinho do banho, então se a gente vai utilizar chuveiro, chuveirinho ou balde, a gente tem pessoas que têm padrão de hiperresposta, sensibilidade, defensividade tátil, e o banho é muito agressivo, então a gente pode usar chuveirinho, ou a gente pode usar a situação de balde ou banheira. Vestuário, primeiro a gente aprende a tirar a roupa de partes visíveis. O que a gente vê quando a gente olha para baixo? Tronco inferior, barriga e membros inferiores e pernas. Então a gente vai começar por essa habilidade para depois a gente trabalhar o vestuário vestir-se. Sugestão, a postura sentada, quando possível, para a gente tirar um pouco essa parte de desequilíbrio. O último estímulo é nó em cadarço. Então eu mesma não me preocupo em pessoas que não dão nó em cadarço de tênis. Que a gente tem hoje outras ferramentas e outros vestuários que não precisam de nó, tá? Então, essas são coisas também de terapeuta para terapeuta. Lavar as mãos eu falei um pouquinho, né? Então, se a gente vai usar uma saboneteira que precisa de duas mãos, ou uma saboneteira que usa uma mão só. Tampa de pasta, já falei sobre pasta de dente. É importante a gente pensar quando a pessoa tem uma defensividade tátil também. Escovação de dente, ela pode ser muito agressiva para essa pessoa. Então, que a gente permita que ela tente fazer um pouco esse movimento, porque ela tem controle do que está para vir. Corte de unha também, para quem tem defensividade tátil, é uma habilidade muito delicada, né? É muito difícil. Então, que ela também tenha controle, que a gente dê mais tempo para esse corte de unha. Eu acho que é isso. Fica o meu e-mail, caso alguém tenha alguma dúvida. E eu acho que encerrei por aqui. Quase no tempo. Quase no tempo.